Obrigado, irmãos. Bom, ainda temos aqui uma participação especial. Queremos apresentar aos irmãos uma criatura, que já passou da hora, porque ela já se apresentou aqui à vontade hoje. Mas a Maria, a Maiara, vai trazer a Maria e também os avós, se quiserem mais estar aqui. E queria, assim, compartilhar com os irmãos rapidamente um pensamento. Esses dias estava relendo, né, o Evangelho de Mateus e meditando em algumas coisas que nunca tinha percebido na sequência do texto. Não vou ler tudo, mas Mateus 18, os irmãos lembram que tem aquela discussão entre os discípulos sobre quem é o maior do reino dos céus, e Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz: se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, porque aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior. Depois ele diz assim na sequência: qualquer um, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E mais adiante ele diz: vede, não desprezais a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai celeste. E aí, na sequência, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Essa parábola está registrada aqui, nesse contexto, está registrada em Lucas, em outro contexto. Provavelmente Jesus contou essa parábola várias vezes, em vários lugares, em contextos um pouco diferentes. E o que me chamou a atenção aqui em Mateus é que Jesus está falando de criança, chama essas crianças de pequeninos, e a gente entende que os pequeninos não são só as crianças, mas também as crianças. E o cuidado que se deve ter com esses pequeninos. E depois ele conta a parábola da ovelha perdida. E a parábola da ovelha perdida, nesse relato de Mateus, tem uma diferença para o relato de Lucas. Aqui Jesus fala da ovelha que se extravia, se desgarra. Está ali no bando, aí daqui a pouco saiu para lá, foi buscar alguma coisa em algum lugar, viu uma grama mais verde, parou para olhar alguma coisa, se extravia. E eu fiquei pensando, isso não se pode aplicar às crianças, nesse sentido, de crianças correm risco de se extraviarem. Estão distraídas, não têm assim, maturidade para lidar com as coisas do ambiente, às vezes. Crianças podem se extraviar. Se não estarmos atentos, se não prestamos atenção, se não cuidamos delas assim. O relato de Lucas me deixou mais preocupado ainda, porque lá diz que é o pastor que perde a ovelha. Aí me tirou o sono até hoje, esse negócio que lá é o pastor que perde a ovelha. Né? Mas aqui, aproveitando esse momento de apresentação da Maria, também a gente pensar, porque o que acontece quando a ovelha se extravia? O pastor vai atrás. Ele deixa as outras todas e vai buscar esta uma. E eu fiquei pensando quantas crianças aqui nasceram no nosso meio e se extraviaram. Se extraviaram. Jesus não está preocupado em descrever o motivo do extravio. Por que é que se extraviaram? Mas o destaque aqui, forte na parábola, é a atitude do pastor. Ele não sabe como aquela ovelha se extraviou, mas ele tem que buscar. Ele tem que ir atrás dela. Não pode desistir dela. Não pode dizer, tem 99 que estão jóia, não vou arriscar as 99 para buscar uma.
Ele diz, e era uma cultura que as pessoas entendiam isso, nenhum pastor faz isso. Uma palavrinha assim de pensamento, advertência, e principalmente de estímulo a nós todos que possamos buscar as que se extraviaram e trazê-las de volta. Que nós tenhamos esse compromisso. Temos dito isso quando alguma criança é apresentada aqui, que criar, cuidar, edificar a vida de uma pequena assim é tarefa da igreja, não é só dos pais, não é só dos parentes. Então, nesse sentido, todos nós somos um pouco pastores de todos os pequeninos que estão aqui. A gente não pensa assim, mas é o filho do fulano, ele lá cuide. Jesus disse, esses pequeninos, a eles pertence o reino, cuidado, para não ser tropeço para eles. Amém? Amém. Então, Maiara trouxe aqui a Maria, os irmãos, acredito que muitos aqui sabem das circunstâncias do nascimento da Maria, estávamos aí nesse período de pandemia, mas foi assim compartilhado com a igreja por meio aí dos canais de comunicação, a situação, as circunstâncias, enfim, do nascimento da Maria. Isso foi já tratado, esclarecido, enfim. E hoje Maria está aqui para ser apresentada, orarmos pela Maiara, por ela, pela sua família. Né, Maria? Animadíssima, assim, já está pertencendo à ala neopentecostal da congregação aqui, pulando, cantando, enfim, não é? Muito bom. Amém. Não sei se os avós, Maiara, quer falar alguma coisa? Graça e paz, queridos. Nossa oração é quando a Maria lê o Evangelho, em uma das passagens diz assim, eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. Que essa leitura por parte da Maria tem um significado talvez muito maior do que tem para nós. Tá bom, queridos? E eu não gosto muito daquele versículo que fala grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Pelo seguinte, eu não gosto da palavrinha coisa, né? A gente não pode coisificar um versículo desse. Eu prefiro grandes reticências o Senhor tem feito por nós. Grandes maravilhas, grandes salvamentos, grandes milagres, grandes manifestações de amor. Às vezes nem tão grande, mas bastante barulhento. Mas a nossa alegria é muito maior. O Senhor tem nos dado essa graça, principalmente nesses dias, de poder falar grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém, queridos? E a vida da Maria é uma delas, dessas grandes. Agradeço o apoio, o amor, o suporte, o compromisso da igreja com a vida da Maiara. Foi muito especial. Nós não daríamos conta. Então, vocês compraram o omisso, né? Vocês compraram aquilo que não estava previsto e abraçaram, e vocês têm sido esse reflexo destas grandes maravilhas, dessa grande família que o Senhor tem providenciado para a vida da nossa netinha. Muito obrigado, queridos. Obrigado ao Senhor, obrigado a todos os irmãos. Eu só quero mesmo agradecer, assim como meu pai falou, se não fosse a minha família, a igreja, eu não estaria dando conta de passar por todos esses desafios, né? E por mais medo que dê muitas vezes, por mais medo que dê, né? Muitas vezes o fato de ter vocês por perto acalma o meu coração, porque eu sei que o Senhor está comigo através da vida de vocês. Amém. Amém. Deixa eu pedir aqui ao tio Felipe para vir orar pela Maria. Amém. Alegria ter a Maria na nossa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano, Senhor Jesus. O Senhor escreve, Senhor, as nossas histórias, Senhor Jesus, com sabedoria, Senhor Jesus, com graça, com todo o discernimento que compete a Ti, Senhor.
Obrigado aqui pelo presente que é a Maria nas nossas vidas, Senhor Jesus. Queremos consagrar ela a Ti, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Que ela cresça em graça, em conhecimento diante de Ti, Senhor Jesus. Que ela seja uma menina, Senhor, e se torne uma mulher segundo o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós, como igreja, possamos cumprir a nossa parte, Senhor Jesus. Também abençoa a Maiara com graça, com conhecimento, com exemplo para a vida da Maria, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida da Maria. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. 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 Agora não quer. Amém. Creio que as crianças vão ter aquela atividade a partir de 3 anos, né? Podem ir agora acompanhar a tia Patrícia. Estão se preparando aí uma participação especial para a Páscoa. E já vou chamar aqui então o Maurício. Vai compartilhar com a gente agora. Maurício. Amém. Todo mundo lá em casa ama Maria. E já temos, assim, algumas histórias bem engraçadas para contar dela, né? Graças a Deus. Então, queridos, hoje eu queria dividir com vocês um tema que eu já tenho pensado há algum tempo. E até eu gosto de contar como que os assuntos chegam assim, né? À minha mente, ao meu coração. E esse foi assim, um dia, conversando ali na sala do trabalho, tive a oportunidade, assim, de falar alguma coisa do reino, assim, um pouco en passant e tudo, né? E aí, dias depois, eu estava em casa pensando assim, né? Poxa, o que eu podia dizer, assim, para essas pessoas que é especial, que é diferente com relação a ser discípulo, com relação a ser filho de Deus, com relação a ser participante no reino? O que você responderia? Como você responderia essa pergunta, né? Eu fiquei pensando um tempo nisso e aí o que me veio à mente e ao coração foi o seguinte: eu não tenho culpa. Isso é um trunfo maravilhoso. Eu fiz um bocado de coisa errada e eu não sou culpado de nenhuma delas, né? Por causa da graça de Jesus, que me redimiu. Falei, gente, isso é precioso demais, né? Isso eu posso compartilhar como, assim, uma das pérolas, né? Um dos valores inestimáveis do tesouro do reino dos céus. E aí, foi daí que eu comecei, assim, a pensar um pouco nesse assunto. Então, hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso, sobre a culpa. Só que esse é um assunto, sim, muito vasto, muito amplo. Eu vou me permitir que, assim, ser resumido, passar correndo, assim, por muita coisa, para que a gente possa chegar em 2 pontos no final, né? Um é esse que eu falei, que nós somos livres da culpa. E o outro, que é meio que a mesma coisa do primeiro, é que nós não precisamos alimentar sentimentos de culpa, certo? Então, guarda isso aí, que lá na frente nós vamos chegar nesses 2 assuntos. Mas primeiro, assim, definindo um pouco, né, o que é culpa, né? A culpa não é exatamente só um erro cometido, mas ela tem a ver com a responsabilidade por conta do erro, né? Então, a responsabilidade por um problema, erro, dano ou mal que você provocou ou causou. Pegando aqui uma outra definição, se refere à responsabilidade de vida da pessoa por um ato que
provocou um prejuízo qualquer, material, moral ou espiritual, para outra pessoa ou para você mesmo. Às vezes, a questão da culpa não envolve necessariamente alguém que você ofendeu, mas algo que você fez e que deu um prejuízo para você próprio, né? E uma outra definição que eu vi vincula a questão da culpa com a inobservância de regra, né? Então, culpa também tem a ver com a violação a uma regra que produz um dano aos direitos dos outros. Então, o processo da culpa é uma coisa mais ou menos assim, né? Acontece um fato, se esse fato contrariar um determinado critério, pode ser uma regra, uma lei, talvez o nosso caso seja a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? Então, se o fato não contraria um critério, ele não é problema, né? Tudo bem. Mas se ele contraria um critério, ele se caracteriza por um erro, como a gente chama lá no TCU, irregularidade, né? E aí, havendo a regularidade, tem um responsável por aquela irregularidade. E o responsável, dependendo do grau de responsabilidade que ele tem, né, e de culpabilidade que ele tem, ele pode, então, ser punido. Então, o processo da culpa envolve tudo isso aí, né? E, infelizmente, né, eu, como auditor do TCU, além de, assim, procurar fazer alguma coisa pelo desempenho melhor das políticas públicas, a gente vai atrás de culpado. Vê irregularidades, vê quem é responsável, vê qual a punição que se deve àquele responsável e busca, então, aplicar essa punição. Mas esse é então, o processo da culpa, né? E tentando pensar também um pouquinho na culpa à luz da Bíblia, vamos chamar assim, né? E aqui eu vou ser, como eu disse, bem resumido mesmo, a gente pode pensar o seguinte, né? Esse processo aí da culpa que a gente falou anteriormente aconteceu lá no começo. A gente vê em Gênesis, né? Havia um mandamento, o critério, a regra foi descumprida. O descumprimento desse mandamento gerou consequências. Os culpados foram penalizados, a serpente, o homem, a mulher. E aí, a partir desse primeiro problema, primeira evolução do ciclo da culpa, né, nós passamos a viver o que a gente já conhece bem, né? E toda a natureza humana passou a ter essa semelhança, né, de homem e mulher sujeito ao erro, ao pecado e a ser responsabilizado e culpado por esses erros e pecados, né? Então, acontece que agora todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o que é bom é que o mesmo versículo que diz todos pecaram e carecem da glória de Deus, continua dizendo que nós pecamos, carecemos da glória de Deus e somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, você é culpado? Desculpa, mas eu sou, você é. Deveríamos até ser responsabilizados e punidos por esses pecados que cometemos, né? Mas a graça de Jesus suplantou todos, de forma que nós somos justificados gratuitamente, por causa da graça de Deus. Então, é mais ou menos isso, né? O pecado e a culpa fazem parte da natureza humana. Nós somos pecadores, somos culpados,
dos nossos pecados e merecedores da responsabilização e da punição que advém deles. E, ao mesmo tempo, para que não fôssemos penalizados, recebêssemos a plena punição pelos nossos pecados, Jesus morreu na cruz e assim assumiu totalmente a nossa culpa, livrando-nos da consequente condenação. Então, por causa disso aqui, eu pude pensar aquilo que eu comentei no início. Apesar de tudo que eu fiz, eu vivo como quem não tivesse feito nenhum dos meus erros. É maravilhoso isso. Pensar que eu, sem ser merecedor disso, eu posso me apresentar diante de Deus limpo, livre, como se nunca tivesse cometido pecado nenhum. É um milagre isso, né? É um milagre. Um outro aspecto bíblico que eu queria mencionar aqui, teria vários, né? Mas eu quero, como eu disse, ser resumido nessa palavra. Está nesse texto de Lucas 18, que fala aí, né? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque, aqui o detalhe, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quer dizer, o cara até fazia alguma coisa boa, mas ele tinha um problema sério, né? Ele não se achava culpado de nada. Não sou como os demais. Sou o inculpável. E aí, o texto continua dizendo que o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu sou culpável. Eu sou pecador. Preciso do Senhor para me livrar dessa culpa, ser propício a mim. E o texto termina, então, dizendo que este, o publicano, desceu justificado para sua casa e não aquele. E que todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, assim, a proposta bíblica não é que você se considere inculpável, certo? A proposta bíblica é que você reconheça que é pecador e recorra a Deus. Recorra à graça de Deus, que é o único caminho para você, de fato, se livrar dessa culpa. Então, a gente pode dizer, como resumiu aqui o Paul Tournier, nesse livro Culpa e Graça, né, que Cristo recebeu com uma palavra de perdão aqueles a quem o mundo despreza e são conscientes da sua culpa. E, por outro lado, falou com severidade aqueles satisfeitos em si mesmos e que negam essa culpa inata a todo ser humano. Né? E aqui eu começo aqui a falar, então, dos nossos pontos de reflexão. Né? O que me parece, assim, é que existe uma, aqui bem entre aspas mesmo, viu, gente? Culpa boa. Depois eu fiquei pensando que eu nem devia ter colocado esse nome. Podia ter pensado em algo tipo humildade, consciência para com Deus. Porque no final não é culpa mais, mas deixa assim, culpa boa, né? Que é esse reconhecimento da nossa fragilidade e dependência de Deus. O reconhecimento que nós somos pecadores, sim. Que pecamos, que carecemos da glória de Deus. Né? Que, no fundo, o que a gente merecia mesmo era ser punido pelos nossos pecados. Assim que eu penso de mim mesmo. E essa culpa boa, ao mesmo tempo que nos leva a esse reconhecimento, e às vezes até a um certo lamento, né?
Porque quando eu me lembro de coisas ruins que eu faço, eu lamento um pouco, né? Pô, devia ter feito aquilo, né? Como que eu fui fazer aquilo ali? Às vezes até pode haver assim a tendência a gente entristecer um pouco, né? Por conta de coisas que a gente fez, né? Que às vezes geraram consequências, que a gente se lembra. Enfim, ao mesmo tempo que essa culpa boa nos leva às vezes a esse ponto, ela deve muito mais nos levar a sermos gratos e alegres por lembrar do perdão, da graça de Deus e da liberdade que temos nele. Então, esse é o que eu tenho buscado fazer. Assim, quando eu lembro de uma coisa ruim que eu fiz, tudo bem, eu lamento ainda, que obviamente eu não vou comemorar uma bobagem que eu fiz. Mas ao mesmo tempo que eu lamento, eu penso, Senhor, muito me amou, muito me perdoou. Foi grande a obra de Deus na minha vida. Porque esse trem aqui que eu reconheço como ruim, muito ruim, ele perdoou totalmente. Anulou totalmente. Me justificou dele completamente. Me libertou da culpa que viria dele plenamente. Agora, tem uma culpa ruim, que até pegando carona em termos do livro que eu citei, chamou de culpa patológica, né? Que é o que talvez a gente chame de sentimento de culpa, né? Que gera em nós um peso que pode afetar a nossa alma mais do que devia e comprometer, né, algo na nossa caminhada. A gente conhece aquele texto que fala, né, que é para a gente deixar o peso e o pecado que tenazmente nos assedia e correr a carreira. Então, um peso e esse sentimento ruim de culpa pode ser um peso, né? O peso pode impedir a gente de correr, né? Porque a gente lembra, a gente se sente culpado e às vezes deixa esse sentimento de culpa desenvolver, crescer e virar um peso, né? Que incomoda, que abate a alma, que nos impede de correr. Então, eu fiquei pensando, eu escutei o Vanjo falando isso aqui em janeiro, lá em Acuípe, né? Que nós não nos esquecemos dos erros e pecados que cometemos. Aí ele até falou, o Senhor, está escrito lá, né? Que Deus jogou os pecados no mar de esquecimento, né? Acho que é isso. Deus tem esse poder. Só que, na boa, a gente não. Seria até bom, ou não. Porque lembrar de vez em quando e reconhecer o erro e dar glória a Deus pelo perdão, pode ser bom. Mas o fato é que a gente lembra. Eu me lembro das bobeiras que eu fiz aí há 15 anos, 20 anos atrás, há 30, eu lembro. E tem outro problema, as outras pessoas também lembram. Outras pessoas, às vezes, também não esquecem dos erros que nós cometemos, né? E aí entra um outro problema que a gente vive, né, numa sociedade, desde sempre, eu acho, né, tendente à condenação e à autodefesa. Acontece alguma coisa ruim, parece que alguém já vai pensar, quem foi? Quem fez isso aqui? Cadê o culpado? E, por outro lado, como isso é uma coisa que incomoda muito, né,
existe também a tendência da autodefesa. Aí você logo escuta também, não fui eu. Ah, fui eu, mas foi porque aconteceu tal coisa, porque o fulano fez isso, foi porque não sei quem me provocou. Porque... Então, essa tendência, né, de condenação e autodefesa fica alimentando, né, esse processo, esse ciclo da culpa. Né? Sendo que a gente não devia fazer nenhuma coisa nem outra, né? A condenação não é nosso papel. E cabe a nós a humildade, né, de reconhecermos os nossos erros. Mas, de vez em quando, eu me vejo fazendo uma dessas coisas aí. Até achei engraçado que o Lucas veio com a camisa, não fui eu. O Lucas veio, assim, me lembrar da palavra de Então, por causa disso, né, que a gente não esquece, os outros não esquecem, né, às vezes vêm as condenações, né, que a gente não consegue justificar, não consegue defender por conta dessas coisas, né, às vezes nós nos sentimos culpados, mesmo já tendo sido perdoados. E talvez esse seja o principal ponto que me levou a trazer essa palavra hoje. Eu queria apenas, de uma forma muito simples, lembrar a todos nós que a gente não precisa carregar esse peso, esse fardo. Não importa, sim, o tamanho do problema que você causou, do pecado que você cometeu. Nós não precisamos carregar esse peso. E aí, já começando aqui a concluir, eu queria propor assim, a gente pensar o que a gente não deve fazer com relação à culpa e o que a gente deve fazer. Começando pelo que não deve fazer. Tá? Primeiro, fazer o papel de julgador. Você ficar julgando, identificando quem é o culpado e quem não é. E assim, o Senhor é o juiz. Na Bíblia, quem é juiz é Deus, né? Não somos nós. Então, assim, absolutamente não nos cabe esse papel. Não julgueis, e aí não sereis julgados. E o mesmo texto fala, não condeneis e não serei condenado. Também não cabe a nós o papel de condenador, de acusador, da pessoa que fica procurando o culpado, ou da pessoa que fica acusando, relembrando coisas que os outros fizeram. Condenador, acusador, um dos dois aí, se não me engano, a Bíblia diz que é papel do diabo. Então, um troço assim, bem ruim a gente fazer. Né? Não nos cabe fazer o papel de vingador. Quer dizer, o cara cometeu um erro, ele é o culpado, tem que pagar. E aí vem o sentimento de vingança. Cada elemento desse a gente podia aqui citar vários versículos, né? Mas vamos citar só um. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a vingança. A gente se mete no papel de vingador, a gente está ocupando o lugar de Deus. Fazendo um papel que não é seu, é do Senhor. Outra coisa que não devemos fazer é agir como inculpável. Lembra do fariseu, né? A gente, às vezes, faz isso, né? Ou se justificando demais, né? Tentando, assim, dar um monte de motivos, né? Um monte de justificações. Você, assim, explicar as coisas, às vezes, é cabível, né? Mas o problema é que a gente, muitas vezes, se justifica para
não reconheceu o erro, né? Que no fundo é nosso mesmo. A outra forma de agir como inculpável é transferir a responsabilidade para outros. Como eu disse, eu errei, mas foi porque o fulano me empurrou. Ele me tentou. Não sei quem me convenceu. Sei quem também faz. É mais fácil a gente fazer igual o publicano mesmo, né? Olha, eu sou pecador. Compadece-se de mim, ó Deus. Ser propício a mim. E, finalmente, o que a gente não deve fazer com relação à culpa é alimentar esse sentimento de culpa, aquilo que a gente chamou de culpa patológica, né? E, assim, eu falo isso sem deixar de reconhecer que, às vezes, os nossos erros geram consequências, deixam marcas, né? Às vezes, essa coisa não é simples. Sei que não é. Mas dessas coisas não simples, o Senhor também te perdoou. Essas coisas aí bem complicadas foram para a cruz também. E ficaram lá. Então, a verdade bíblica vale ainda aqui. Você pode deixar as coisas velhas para trás, né? E seguir em frente. Amém? Eu fiquei pensando em 2 exemplos, né? De pessoas que talvez tivessem experimentado assim um sentimento de culpa. Um foi os irmãos de José, né? Os caras venderam o irmão como escravo. E o pai pensou que ele estivesse morto. Ele saiu vendido como uma mercadoria. O que será que esses irmãos pensaram esses anos todos que passaram, né? Eu suponho, aqui eu posso estar errado, né, que eles sentiram algumas vezes a culpa, o remorso. E tanto que, quando teve aquela confusão lá, né, que acharam lá a taça na sacolinha lá do Benjamin e tudo, né, que eles falaram, pô, agora lascou, né? Eles não sabiam ainda que o cara lá era o José mesmo. Agora nós estamos perdidos. Viemos aqui tentar resolver o problema, comprar comida e estamos voltando como bandido. Aí um deles fala assim, isso está acontecendo com a gente porque nós somos culpados pelo que nós fizemos com o nosso irmão. Duro, né? E outro exemplo assim que eu fiquei pensando de alguém que talvez tenha sentido isso, esse aqui durou anos, né? O outro exemplo durou talvez só alguns dias. E foi o exemplo de Pedro, né? A negação de Pedro. Quando eu leio aquela história, meu coração se quebra assim, porque, pô, deve ter sido difícil demais para Pedro. Que quando ele falou quando ele falou para Jesus, eu não vou te negar, nem que eu tenha que morrer, eu acho que ele estava sendo sincero, assim, até dentro do que ele conhecia ou do que ele conseguia conhecer dele mesmo, ele estava tentando ser sincero, assim. Então ele falou aquilo. A Bíblia diz que naquele episódio os outros discípulos correram também, mas foi Pedro que disse, eu vou ficar com você até a morte. Foi Pedro que disse para 3 pessoas, eu não conheço aquele cara. Foi Pedro que chorou amargamente. Amargamente. Aí eu fico pensando assim, acho que se fosse eu, ia passar 3, 5, 10 noites sem dormir. Pensando assim
na miséria da coisa que eu fiz, né? Ou depois de tudo que eu vivi com Jesus, terminar assim, e agora ele morreu. Mas guarda esses dois exemplos aí, que a gente vai voltar neles já já. Vamos pensar no que fazer com relação à culpa, tá bom? Primeiro, a confissão, se for o caso, né? Aquele salmo lá que fala, olha, enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram, e aí houve sofrimento e tal, ele começa dizendo, bem-aventurado o homem a quem Deus não vê iniquidade, uma coisa assim. Então, a gente sabe muito bem, né, que o perdão tem relação com a confissão, né? Até eu li outro dia que quem esconde carrega uma dupla culpa, a do erro que cometeu e a do fato de ter escondido. Então, às vezes a gente sofre por uma coisa, pelo efeito de uma coisa que fez, porque faltou a confissão. Segundo é ter consciência de que você é de fato culpado pelos seus pecados e merecedor do correspondente castigo. Aquele lance da culpa boa que a gente já falou. A outra é crer que Jesus anulou toda a culpa que havia sobre você. E não importa, como a gente já disse, quais ou quantos foram os seus erros ou os seus pecados. A graça de Deus será sempre muito maior. Você não tem esse poder de cometer um pecado maior que a graça de Deus. Não tem. O mais miserável que você seja, você não consegue. A graça de Deus vai ser sempre maior. Sempre maior. Né? E ser sempre grato a Deus pela redenção, pela liberdade que Ele te proporciona. Sempre alegrar-se pela graça que anula todo o pecado e toda a culpa. Né? Que voltando, né, para os exemplos que eu dei, José acabou perdoando os irmãos dele, aquela história linda que a gente conhece, né? Juntou a família de novo, eles puderam mais uma vez conviver livremente um com o outro, né? Então houve liberdade ali. E no exemplo de Pedro, mesma coisa. Jesus chegou para ele, deixou claro assim que ele o perdoava de uma maneira fantástica, né? Aquela história que ele pergunta se ele o ama. E disse, olha, Pedro, você vai ser pastor do meu rebanho, participante da minha obra. Eu não sei se você se sente culpado ou não por alguma coisa, mas o Senhor tem um chamado para você. Para você ser participante da obra de Deus, do reino de Deus. Ser participante, assim, ativo, abundante da missão de fazer discípulos e cooperar com a igreja. Isso aí, Deus te chama para isso. Por fim, viver a liberdade verdadeira que o perdão de Deus proporciona. E proporciona mesmo. Para fechar, gente, 3 textos finais. Primeiro, Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. É aquilo, né? A gente é culpado mesmo. O pecado gera morte, né? Então, a gente estava assim, mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. E a vós, ele deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E aí, essa parte aqui eu gosto demais.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, cravando na cruz. Se você, olhando esse texto aqui, você pode pensar o seguinte: ninguém pode te acusar. Porque se alguém te acusar e for atrás, né, da sua dívida, não vai achar. Ela não existe mais. Ela está cravada lá na cruz, já era, amigo. Todos os seus pecados, pequenos e grandes, né, foram cravados na cruz. E a dívida, a responsabilização, a culpa, aquela coisa toda que a gente falou no início, anulado, cancelado. Acabou. Certo? Graças a Deus. Segundo o texto, agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte te faz pecador, pode gerar pesos, algemas, mas a lei do Espírito e da vida te livra, te livrou. Não há condenação mais. Por que nos sentimos culpados? Não há condenação mais. Finalmente, o texto de João 8, de 10 a 11. Aquela história que a gente conhece, da mulher adúltera. Todo mundo ali condenando ela. E aí acontece aquela cena toda. E no final, como está escrito aqui, né? Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela respondeu: ninguém, Senhor. E aqui, primeiro ponto a respeito desse texto, né? Ninguém condenou a mulher. Assim, eu não quero ser contado entre os que condenam. Certo? Eu venho dizer assim, Marco Maimone, pessoa que eu conheço. Quem é que te condena? Eu não. Condenar não é meu papel. Eu não posso atirar a primeira pedra. Que a gente não seja contado, né, entre condenador de ninguém. Amém? E aí Jesus diz para a mulher, né, olha, nem tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. Eu não te condeno. É o que Jesus diz para você e para mim. Eu não te condeno. Ora, se aquele que até teria o poder e a autoridade para te condenar não te condena, por que você se condena? Né? O Senhor diz para você, eu não te condeno. Vai, tudo bem, não peques mais, mas vai em paz. Vai livre. Viva a vida plena, limpa, livre. E liberta da culpa que o Senhor tem para você. Amém? Queridos, não vamos nos culpar. O Senhor nos libertou. Ele cravou todos os nossos pecados na cruz. Cancelou todas as nossas dívidas. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Podemos ser livres deles.
e viver uma vida sem culpa, tá? Queria só falar o que o Senhor colocou no meu coração. Durante um tempo da minha caminhada com o Senhor, tinha alguns pecados que eu já tinha me arrependido, que eu já tinha confessado, mas eu continuava me sentindo condenada, sabe? Acusada. E eu sofria muito. E aí Davi falava para mim assim, eu catequizei. Thay, quando a culpa vem do Senhor, que é essa culpa boa aí que Maurício falou, gera vida. Mas quando a culpa vem do diabo, ela gera morte. Então eu fiquei, sempre que eu me sentia acusada e tal, eu ficava pensando, está me gerando, está trazendo vida para mim, né, no Senhor, ou está me gerando, né, está me dando morte, está me fazendo como o Maurício falou, me dando peso e me impedindo de caminhar com o Senhor. E aí o Senhor, e aí eu fiquei, né, Senhor, mas por que o Senhor já me perdoou e eu não me perdoo, né? Aí o que o Maurício falou aí, né, que não há condenação. O que o Senhor falou para mim foi que eu precisava ter fé. Fé no sacrifício dele na cruz. Fé que realmente o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Então, de lá para cá, eu sempre, quando vem essa culpa má aí para me destruir, né, para me levar para a morte, não. O sangue de Jesus me purificou, limpou os meus pecados. E aí eu consigo seguir, né, o caminho do Senhor. Então, eu fiquei, não, isso aqui é culpa boa, né, do Senhor para me realmente trazer arrependimento, né, e me levar adiante. Então, sempre que eu fico me acusando, me condenando, eu lembro. E fé, gente, fé que realmente o sacrifício de Jesus, como o Maurício falou, é pleno, foi completo. Então, assim, a gente realmente tem que crer, né? Tem uma música que a gente gosta de ouvir lá em casa, que fala assim, né, se você está se sentindo pesado, né, pelo peso das coisas que você fez, Jesus te chama, vem para o altar, e os braços do Pai estão plenamente abertos para te receber. Só que eu não vou cantar essa música não, até porque ela é em inglês, mas é linda demais. Mas tem uma que eu queria cantar que fala assim, a oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador, ele se deu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Tu és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado e sem dizer uma só palavra se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ofereceu-se pela culpa que era nossa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós, gravando-nos na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou o preço que era para a gente pagar. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver uma vida livre, plenamente livre, de todo o peso que a culpa poderia gerar em nós. Senhor, se nós ainda temos peso ou essa culpa patológica em nosso coração por algo que a gente fez, queremos colocar isso diante de Ti, Senhor. Recorrer de novo à Tua graça. Que o Senhor fale ao nosso coração.
derrame sobre nós uma porção ainda maior da tua graça, Senhor, para que a gente compreenda não só com a mente, mas também com o coração, e que a gente seja de fato livre, Senhor, de qualquer condenação. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos condena, mas o Senhor nos livra. Te louvamos, Senhor, porque toda a tua obra nos permite cantar isso. O Senhor nos faz viver plenamente. Graças a Deus. Amém. Amém. Posso dizer assim, literalmente, que a graça do Senhor Jesus, que já cobriu qualquer peso de culpa na sua vida, seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. A Mayara quer falar um negocinho. Você tem que... Acho que Deus, não sei, providenciou essa palavra hoje. O Maurício falou assim que ele não quer ser acusador, né, de ninguém. E a igreja, em todas as situações da minha vida, abriu os braços para mim. Eu nunca me senti acusada, nunca me senti desprezada de forma alguma. E eu ainda tenho muita luta com essa culpa patológica. Então eu quero pedir perdão para a igreja. Eu tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes, pessoalmente, mas nunca publicamente. E dizer que eu preciso de vocês para permanecer, para perseverar e agradecer, porque vocês sempre têm aberto os braços para mim. A gente pode levantar a mão assim, de onde você está, só como um gesto assim, de Mayara, nós te perdoamos. Ninguém te condena, nem o Senhor, nem nós. Nós amamos Maria e amamos você. Amém? Aí, acho que agora acabou, né? O Senhor abençoe a todos.